analisar individualmente para cada pessoa, não é? Porque a profecia aqui, ela é coletiva. A profecia aqui é para a igreja. A revelação aqui é para a igreja. Então a igreja tem que estar com atenção. Porque a igreja não pode caminhar com as unhas encravadas. A igreja tem que caminhar junto. A igreja é um corpo. E não pode ir um para cada lado. Um puxar para um lado e outro para o outro. A igreja a igreja, irmãos, muita gente vê a igreja como um ônibus, em que nós estamos aqui, ok, venham para aqui tem salvação. Porque que você não vai à igreja? Venha aqui. Não, a igreja não é um ônibus que leva para a salvação. A igreja é como se fosse um barco, em que todos têm que remar. E todos têm que remar para o mesmo lado. E o barco, quando ele entra em rota, que não é a rota certa, é a rota contrária, a rota falsa, não é? Ele entra em colisão, não sei se já viram o Titanic, não é? Ele vai contra, se ele for contra nós às vezes, quando estamos a ver o iceberg, nós não temos tempo de travar, o barco não tem travões, ele começa a fazer marcha atrás e fica ali, ou então tenta desviar, mas ele vai ter que parar. O barco primeiro, antes de mudar de rota, tem que parar. E então estou jejuando há 2 semanas, vou ter 2 semanas de jejum para ver com Deus o meu chamado, voltar, não é? Voltar para que Deus me dê responsabilidade, não é? A responsabilidade é a habilidade de responder ao chamado. Eu sei, cada um fala por si, eu sei que não tenho respondido ao chamado que Deus tem-me dado, e o chamado que Deus tem-me dado, eu vi em sonho, Ele deu-me agora mais uma vez, que é o chamado para a família. Eu vi num sonho um quadro que à entrada não vou assumir e tinha escrito família. E eu tinha feito esse quadro e ele fazia um impacto na cidade, ele fazia uma como é que se diz? Ele era a luz na cidade. E então eu entendi o que Deus queria. O meu chamado é, em primeiro lugar, um chamado familiar. E então eu tenho que dar mais atenção, eu tenho que me humilhar do potente nome de Deus e realmente investir no chamado que é a família. E às vezes é isso que se calhar que Deus está a falar, não é? Então eu entendi o que é que Deus queria. Eu preciso de parar e voltar à essência para me encontrar, amém? Amém. E então eu escolhi este salmo, que é o Salmo 139, versão árabe, se tiver aí a versão árabe, Almeida, a revista atualizada. Salmo 139 e 138. 139. Veja se tem a versão Almeida revista e atualizada, que é árabe. Então, atendendo a essa, portanto, nós temos que ver que este salmo fala do propósito, não é? E o propósito, Deus criou-nos segundo um propósito. Ninguém vai criar nada se não tiver um propósito, não é? Quando a gente cria alguma coisa, a gente tem um propósito para isso, não é? E muito menos Deus vai criar alguma coisa se não for com um propósito. Portanto, Ele colocou-nos esse propósito a nascer dentro de nós como se fosse um chip. E no momento em que nós temos a revelação de Deus, no momento da nossa conversão, esse chip ele é-nos revelado por intermédio do Espírito Santo. Então nós temos um propósito, nós temos a revelação desse propósito. É só nos chegarmos com ousadia ao trono da graça, não é? Então, mas o pecado original, não é? Ele nos tirou de fora do propósito. Ele veio-nos dar novas escolhas, novos desejos, não é? Para o nosso coração. E o pecado nos leva a optar por escolhas e fugir muitas vezes do propósito de Deus. Então este salmo nós vamos ver à luz da palavra que não é difícil alguém se desviar do propósito, não é difícil a gente se perder no longo da caminhada, a gente se perder no propósito, a gente colocar o barco numa direção errada, num rumo errado, que um dia vai bater nesse iceberg, não é? E então muita gente na Bíblia aconteceu isso. Então existe essa necessidade de um reencontro com o propósito de Deus. Deus quer nos ensinar essa habilidade para responder ao chamado com obediência, com perseverança, com maturidade. E é nesse sentido que nós vamos meditar aqui, amém? Eu vou começar a ler o Salmo, os irmãos leem comigo, se tiverem a palavra de Deus aberta ou aqui no telão. Salmo 139. Davi entendeu precisamente o que o Espírito Santo lhe deu no dia em que ele se desviou a rota, amém? Eu vou ler aqui até o verso 16. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe percebes os meus pensamentos e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, eu já conheço inteiramente, Senhor. Eu não vou dizer. Tu me cercas por trás e pela frente. Pões a tua mão em mim. E tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Olhem ao ponto que Davi chega agora. Quando Deus põe a mão sobre nós, o tal conhecimento é maravilhoso. É isso que ele está a dizer. Diz o salmista. Para onde poderei eu escapar do meu espírito? Para onde poderia eu fugir da presença? Ou seja, Davi está no clímax da oração que ele está a fazer neste salmo. E então, quando chega diante da realidade que não pode escapar da presença de Deus, não pode escapar da vontade de Deus, ele cogita até algumas possibilidades de fuga, mas ele vai ver que são impossibilidades de fuga. Ele vai dizer: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas na alvorada, na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão deita e guiará sobre mim. Mesmo que eu dissesse: as trevas me encobrirão, a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. E eu louvo porque me fizeste de modo especial, admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui tomado e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus ossos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Glória a Deus. E depois eu vou só ler aqui porque ele termina este com um versículo, um fechamento tremendo, que foi aquilo que nós louvamos aqui. Ele vai dizer no final: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se existe em mim algum caminho mau e leva-me até ao caminho eterno. Amém? A igreja pode sentar com muita atenção na palavra. Ela vai estar aqui se Deus quiser. Então, vamos deixar o salmo aberto, amém? E vamos ver que realmente não é difícil a gente se perder a rota do nosso propósito. Amém? Misericórdia, neste caso. Mas quando nós permitimos que Deus possa perscrutar o nosso coração, possa nos curar, possa falar para nós, não é? Ele nos alinha de novo no propósito de Deus. É isso que nós vamos ver. E quando a gente estuda a Bíblia, nós encontramos o exemplo, por exemplo, da vida de Abraão. Abraão foi uma dessas pessoas. Em Gênesis capítulo 12 vai dizer: sai da tua terra, vai para outra terra, para a terra pretendida, vai para outro lugar que eu te mostrarei. Então ele não sabia, nunca soube para onde ia. Mas ele foi, ele obedeceu. E ele chega a Betel. E ali ele ergue um altar. E Deus se manifesta poderosamente nesse altar em Betel. Amém. Mas depois ali ele entra numa circunstância, ele começa a fome. O lugar de Betel e Doce se chama a casa de Deus. Mas a partir dali veio aquela famosa prova. A prova que todo chamado tem que passar. Todo chamado carrega uma cruz, provas, carrega ciclos, carrega fases. E quanto mais é frutífera a semente, maiores serão as intempéries. Então, quando veio aquela fome terrível, Abraão tenta fugir daquele processo, um processo que realmente era difícil. Mas Deus tinha dito para ele: é aquele lugar, é terra que eu te disse, vai para lá. Ele não disse para ele fugir. Você precisa superar essa prova. Mas ele vai para o sul, ele vai para o Negev, o deserto do Negev. E depois do deserto do Negev, ele desce ainda mais para o sul e vai para o Egito. E quando ele chega ao Egito, realmente ele enrola-se todo. E ali há uma terrível mudança de rota. Há um terrível desvio de rota.
E é ali que acontece o famoso casamento de Abraão com o Egito. E muita gente, quando se desvia da rota, casa com o Egito. É ali que Sarai acaba indo para a cama de Faraó. É ali que a Agar, a egípcia, ela acaba de ir para a cama de Abraão. E então existem vários casamentos. E casamento, maior, é algo louvável, é algo sagrado. Casamento é algo muito especial e é muito caro para Israel. Abraão traiu a aliança com Deus e a aliança com Sara. O plano original sempre foi o casamento. E todos, a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Por isso, hoje em dia nós não temos muitas vezes o entendimento dos valores de Deus. Toda a humanidade falhou. É o que a palavra está a dizer. Toda a humanidade, ela desviou a rota do padrão de Deus, do propósito de Deus. Por causa do pecado. E desde Adão que a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que se perdem no propósito. De pessoas que falham a rota. De pessoas que se desviam daquilo que Deus tem, do propósito e do plano de Deus. Quando a gente vê que Abraão está lá no Egito, muito distante daquele lugar onde ele devia estar, né? Vai lembrar Adão, logo no início. Deus disse: Adão, onde é que tu estás? Ele estava distante do propósito, ele estava distante do plano que Deus tinha para ele. E aqui Abraão, ele chega ao cúmulo, ao absurdo do próprio Faraó dar uma prensa nele. Ele dá um sermão ao profeta de Deus. Irmãos, quando o galo canta, quando a mula tem que falar connosco, é porque alguma coisa de grave está acontecendo connosco. É quando nós estamos afastando do propósito divino. Mas Abraão, ele alinhou com o propósito eterno. E é quando a Bíblia diz que Abraão refez o seu caminho, norteando-se pelos altares que ele tinha feito antes. Os altares eram alicerces pelos quais ele podia caminhar. E ele sai do Egito pelo sul. Ele volta a Betel pela mesma rota. Ele enfrenta as mesmas coisas que tinha que enfrentar no início. Porque ele precisou de ser realinhado. É a história de um homem como nós, irmãos. Perdeu-se no meio do chamado. Mas ele voltou onde caiu e voltou a enfrentar aquilo tudo outra vez. Aleluia. E muita gente começa, mas termina mal. Mas graças a Deus, Abraão tinha altares pelos quais ele podia se nortear. Amém, glória a Deus. E onde é que estão os nossos altares? Será que nós temos edificado altares pelos quais nós podemos nos nortear? Será que nós temos construído, como a pastora diz, um banco de oração, altares pelos quais nós podemos? É porque Deus tem dito que nós temos deitado o pão para o lixo. A palavra tem sido pregada. Deus tem falado connosco pela sua misericórdia. Ele tem-nos acordado às 3 da manhã, na última hora da vigília, para orar. E Ele tem trazido revelações. Ele tem trazido bênçãos à igreja. Ele tem trazido palavra revelada. Deus tem se irado com o desperdício. E se nós tivermos que voltar hoje, irmãos, onde é que estão os nossos altares? Quando você olha para a história de Saul, por exemplo, a história é de uma pessoa que começou muito bem, mas depois se desviou. Desviou a rota, terminou mal. E neste salmo, Davi estava passando uma crise existencial. Um escândalo envolvendo um golpe de Estado. Irmãos, era o próprio irmão, a gente às vezes fica frustrados com a própria família. Era o próprio filho dele e o melhor amigo dele, Aitofel, que estavam a fazer aquele golpe de Estado. E Davi estava nas trincheiras do desespero. Ele estava num processo de fuga do propósito. E ele estava jurado de morte. Ele estava muito despedaçado, muitas pessoas tentando destruir Davi. E Davi então ele vê-se totalmente perdido na sua culpa, sem saber para onde fugir.
E então começa esta oração no Salmo 139. E esta oração o ajudou a recuperar a sanidade mental. Ele ajudou a ser recuperado, a ser guiado de novo pela fé, a voltar a ser norteado pelos altares onde ele um dia edificou. Porque a gente vê a história de Davi lá em 1 Samuel, ele sempre obedecia ao Senhor. Então o Senhor dizia, ele fazia. Só que ali ele tinha caído, os irmãos conhecem, não é? Ele se desviou do plano, do propósito, e ele começa assim no verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. E aqui ele fala da omnisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas, Lucas. Ele conhece todas as coisas. E quando ele diz sonda-nos, não é um conhecimento superficial. É um conhecimento a partir de uma sondagem, de um mapeamento. Ou seja, Deus olha para as coisas e já conhece tudo. O mapeamento revela todos os cantos, todos os lados, todos os padrões, todos os ângulos. Se eu olhar para esta mesa, eu não consigo ver o ângulo lá atrás, o que é que está, se tem mas o Deus conhece todos os ângulos, conhece por baixo, por dentro, conhece por dentro das gavetas, tudo. Dentro de nós, tudo o que está escondido, todas as esquinas. E nós vamos ver alguns aspectos da percepção de Deus, que é a sua omnisciência, que é algo que a gente não consegue imaginar. A palavra original é discernir a face oculta. Deus conhece a face oculta, o lado obscuro da nossa alma, as sombras da nossa alma, Ele conhece. Ele conhece aquelas trevas mais profundas, onde a gente tenta se esconder. Muitas vezes a gente se esconde em nós mesmos. Ele conhece a caixa de Pandora da nossa alma, aquilo que ninguém vê. E muitas vezes nem nós conhecemos. Ele conhece as coisas que estão, muitas vezes, escondidas, até mesmo aquelas que nós já trancamos a 4 chaves, Ele conhece. Eu não sei se você consegue ter a diferença entre aquilo que está escondido e aquilo que está trancado, aquilo que já não consegue abrir, ou que já não quer abrir. Ele conhece perfeitamente aquilo que você jurou para si mesmo que nunca ia dizer a ninguém, que nunca mais ia se lembrar. Aquelas coisas que inflamaram a nossa memória, aquelas coisas que a gente se lembra com muita dor, Ele conhece. E ele não só conhece, mas Ele carrega as nossas dores. A Bíblia diz que Ele carrega as nossas dores. Existem coisas que nós sabemos sobre nós e que os outros também sabem. É a verdade conhecida, que toda a gente conhece, não é? Existem coisas que nós sabemos sobre nós, mas que os outros não conhecem, que é aquela verdade que nós escondemos, a verdade escondida. Existem coisas que nós não sabemos sobre nós, mas que os outros sabem, que é a verdade ignorada, está na nossa testa. Existem coisas que nós sabemos sobre nós e os outros também não sabem sobre nós. E essa verdade é a verdade desconhecida, mas Deus conhece. Foi esse o teor da conversa que ele teve com Jó. Onde Deus levou Jó a um arrependimento profundo. Irmãos, muita gente fala sobre a paciência de Jó, mas a paciência de Jó só durou 3 capítulos, não é? E tem 40 capítulos. Então, ele foi paciente só até ao 3º capítulo. Depois do capítulo 3, ele começa-se a vitimar e a tentar culpar Deus da sua desgraça. O Senhor está-me fulminando injustamente. Tem hora que ele até fala que ele é mais santo e justo do que Deus. Jó foi-se amargurando cada vez mais contra Deus e se achando mais justo do que o próprio Deus. Mas chega a hora que Deus começa a revelar as coisas profundas. E aí Jó vai falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não te conhecia, não é? Agora só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. O seu olho, para que sejam abertos, sejam iluminados os olhos do nosso coração para ver a Deus, para conhecer aquilo que Deus está a dizer, para conhecer o caráter de Deus. Deus sabe todas as coisas sobre mim, sobre você. Coisas que nós nem imaginamos, irmãos. Janelas desconhecidas, áreas desconhecidas. Deus sabe todas as coisas sobre nós. Tem coisas, por exemplo, que você não sabe sobre você. Tem coisas que as pessoas sabem, mas que nós nem sabemos.
Ele quer nos limpar com a água da sua palavra, amém? Só Ele conhece e só Ele pode limpar. Ele é o fabricante da nossa alma e Ele pode nos recuperar, Ele pode nos lavar, Ele pode nos curar, amém? O verso 2 diz assim: Tu sabes onde me assento e onde me levanto. De longe entendes o meu pensamento. Irmãos, quem se assenta em algum lugar é porque veio, não é? E quem se levanta é porque vai para algum lado. Ele conhece, vocês estão agora aqui sentados, não é? E este salmo é feito no presente. Ou seja, Ele conhece agora, neste momento e sempre. Ele conhece de onde é que você veio, Ele conhece aquilo que você pensou antes de chegar aqui. Ele conhece aquilo que você pensou antes. Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda as nossas ações, Ele nos sonda. Ele conhece a nossa intenção. Aquilo que nós queremos fazer quando nos levantarmos daqui. Ele conhece o nosso coração. Deus sabe de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai. A nossa intenção. Deus sabe onde é que nós queremos ir. Ele conhece os requisitos da nossa iniquidade. Ele sabe o que é que nós fizemos no passado. Ele sabe as nossas motivações no nosso íntimo. Ele conhece aquilo que está motivando a nossa vida. As intenções do nosso coração de uma forma nua e crua. Deus conhece as nossas jogadas, os nossos golpes, os nossos truques, às vezes, para tentar lubriar a outra pessoa, mas a gente não lubria Deus. Às vezes a gente está falando com falsidade. A gente fala aquilo que não é o que o coração sente. Mas Deus conhece. Mas Ele também nos impulsiona, levando para o conhecimento dEle, levando para fazer a vontade dEle. Então Ele conhece o nosso levantar e o nosso caminhar, o nosso sentar e o nosso levantar. E no verso 3 Ele vai dizer: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os caminhos, ou seja, Ele conhece também o nosso deitar. Essa palavra aqui, esquadrinhas, é como se Ele tivesse um gráfico da nossa vida, um gráfico do nosso comportamento. Agora estás na nuvem 9, agora estás na nuvem 0. Ele esquadrinha. Deus conhece o nosso andar, a direção onde nós estamos a ir, as encruzilhadas que nós estamos a meter, as coisas erradas, os tropeços, as quedas, os caminhos tortuosos, a escuridão que nós nos colocamos. Ele conhece. Ele sabe. Ele sabe cada passo que nós temos dado. Porque Ele é onisciente. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso cansaço, mas Ele também conhece o nosso empenho, as nossas tentativas de acerto, tentativas de realização. Ele conhece tudo aquilo. Ele conhece o nosso esforço. Ele conhece. Nós vemos que ele, na carta que ele escreve ao Apocalipse, Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras. Ele conhece as obras da igreja. Não vale a pena a gente estar a dizer o que é que faz e o que não faz. Mas Deus também conhece o nosso deitar, está escrito. Ele conhece o nosso deitar, irmão. Deitar tem a ver com as nossas preocupações, as perturbações, as dívidas que tiram o sono, tudo aquilo que tira o sono Ele conhece. Os nossos medos, as nossas vergonhas Ele conhece. As nossas amarguras, a insónia, as noites que nós não conseguimos dormir, as insónias espirituais também. E Ele conhece aquilo que nos priva da bênção, aquilo que nos priva do descanso do justo, do sono do justo, Ele conhece. E Deus conhece cada ansiedade que nós estamos a passar, cada depressão, Ele conhece. Deus conhece aquilo que tirou a paz. E tudo aquilo que nos deixou perplexo um dia, Ele conhece. Deus conhece aquilo que nos deixa angustiados, animados, aquilo que nos deixa sem saída muitas vezes. E nós pensamos: eu não sei para onde ir, mas Ele conhece. Por isso Ele fala no verso 4: ainda a palavra não chegou à minha língua, e o Senhor já conhece tudo. Ou seja, já conhece tudo, Ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. É como se Deus tivesse computado cada pensamento nosso, articulado. Ele já sabia tudo, Ele já tem tudo preparado, Ele já sabe, já conhece o nosso sistema todo. Tudo aquilo que a gente creu ou acreditou e nisso pensou, falou, lançou palavras erradas, mas Ele conhece.
conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, argumentos, as nossas desculpas farrapadas, muitas vezes. E principalmente aquelas desculpas que a gente dá que não são verdade, não é? Deus conhece, Ele nos conhece de uma forma paterna. Deus, a nossa imaginação é muito pequena para conseguir entender a omnisciência de Deus. Paulo fala que Deus fará abundantemente mais do que aquilo que podemos ou podemos imaginar, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós pedimos, segundo o infinito poder que em nós opera, ou seja, Ele opera um poder dele em nós. É Ele que opera. É Ele que opera o propósito divino, é Ele que opera o plano divino na nossa vida. É através dele, irmãos. É Ele que opera em nós, tanto querer como realizar. Por isso nós temos que nos entregar a Ele. Ele opera em nós o querer e o realizar do plano. E quando a gente pensa que estamos pensando grande demais, é muito pequeno. Não tem como pensar na medida de Deus. Nós muitas vezes dizemos assim, eu quero. Nós muitas vezes tentamos ter um microscópio para analisar Deus. Mas nós precisamos de um telescópio para ver as coisas grandiosas que Deus tem. O telescópio traz aquelas coisas grandes e afastadas à nossa presença. E a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas grandiosas que Deus tem para aqueles que o amam e que amam segundo o seu propósito, segundo o seu plano, segundo o projeto que Deus colocou no nosso coração e que o Espírito Santo está a revelar. Glória a Deus. A sua mão está sobre nós. E o verso 5 diz isso. Tu me cercaste e de volta puseste a tua mão sobre mim. Glória a Deus. A sua mão está sobre nós, irmãos. Nós não temos escapatória de Deus. Nós estamos envolvidos, submergidos, cercados pelo plano divino. Os juízos de Deus estão sobre toda a terra. A correção de Deus está sobre toda a terra. Deus está perto. O reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus está connosco, não é? Ele está connosco. Emmanuel é o Espírito Santo que habita em nós. E Davi também fala que os anjos acampam ao nosso redor. Então, nós não podemos fugir. Todas as circunstâncias, elas apontam para o nosso propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é? Deus está decidido a revelar-nos a nós e a trabalhar na nossa alma. Ele é um Deus presente, é um Deus relacional. Ele quer se relacionar connosco, Ele é amoroso, Ele é protetor, mas também Ele está-nos disposto também a nos corrigir, para nós podermos voltar ao propósito, para a gente se nortear pelo caminho de volta ao seu plano, ao seu propósito. Nos levar de volta para esse conhecimento tão abrangente, tão profundo e tão perfeito. É um conhecimento que não tem sombra de variação. E no verso 6, irmãos, tem a palavra de Deus aberta. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, de sobremodo elevado, que não posso atingir. Então Davi está orando e meditando e ele pensa, chegou o limite, eu não posso, eu vou fugir do propósito, eu vou fugir do plano divino, desistir da minha vocação. E muitas pessoas pensam assim, muitas vezes. Davi estava dominado pela incerteza, pela desconfiança, pela falta de fé. Davi estava exaurido por conta daquilo que ele estava a passar, por causa do seu pecado, daquilo que ele cometeu com Betseba. E um dos aspectos que ele não conseguia, irmãos, é a face de Deus. Ninguém consegue fugir da face de Deus. Davi teve a pretensão de se tentar esquivar do olhar de Deus. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele é tão... fala sobre isso, fala que na crucificação, os agressores, não é, de Jesus, eles tiveram que vedar os olhos de Jesus. Não era normal porque eles vedaram os olhos de Jesus. Eles não conseguiam com o olhar de Deus. Era um olhar com tanta compaixão, com tanta justiça, com tanta bondade, que não dava para olhar nos olhos de Jesus e continuar a fazer aquilo que eles estavam a fazer.
Se nós olharmos para Deus e a Deus está a olhar para nós. E se nós olharmos o olhar de Deus, nós não vamos continuar a fazer o que estamos a fazer da forma como estamos a fazer. Mas tiveram que vedar os olhos de Deus. Então, Davi estava a passar por aquele momento e ele percebe que estava tentando fugir de Deus, tentando fugir do inevitável. Ele queria um choque de realidade e a realidade era aquela, irmãos. Não se pode fugir da vontade de Deus. Aleluia. Eu e a minha esposa já trabalhamos muito com aconselhamento, né? As pessoas que aparecem às vezes, é tudo a mesma, acontece sempre a mesma coisa. Nós vemos sempre alguém que está como um peixe que está no anzol, né? E que está a se abater todo, que está a fugir da vontade. Normalmente quando nós atendemos uma pessoa, na medida em que começamos a entrar no caso dela, a primeira coisa que percebemos é que ela está numa rota de fuga da vontade de Deus, numa rota de fuga do plano que Deus tem para elas. E quando mais alguém se afasta da vontade de Deus, quanto mais se afasta daquilo que deveria, da sua origem, daquilo que deveria ser ou deveria se tornar. Porque Deus é que nos conhece, Ele é o nosso fabricante, não é? Ele nos fabricou para alguma coisa. Deus tem uma forma de. A gente não pode fugir dessa vontade. Quando a gente está a fugir da vontade, estamos a ir em contramão ao propósito de Deus. Em contramão à nossa própria identidade, a identidade que Ele nos deu. E quando o justo se foge dessa identidade, é insuportável. Por isso é que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence, não é? Ele nos convence muitas vezes numa forma tão esmagadora, tão assim, que nos dá um constrangimento tão grande com o pecado que nos leva ao arrependimento. No verso 7, ele então confronta e chega a uma conclusão. Para onde me ausentarei? Para onde fugirei da tua face? Então é a mesma conclusão que Pedro diz lá em João 6,68. Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós não temos para ir. Davi considera algumas formas de fuga, mas na verdade aquilo não eram possibilidades, eram impossibilidades de fugir do plano de Deus, do propósito de Deus, do projeto de Deus. Ele diz: se eu subo aos céus, tu estás lá. Ou seja, faz lembrar Elias, não é? Ao lidar com aquela casa sanguinária de Acabe, aquelas coisas, aquelas ameaças, aquilo tudo que Elias passou, ele começa a querer ir para o céu. Ele entrou em depressão, autopiedade, ele queria morrer, ele queria ir para o céu. O Senhor leva-me para o céu, eu não quero mais estar aqui. E não enfrentamos o que Deus deseja se a nossa obra não for completa. É impressionante como muitas pessoas vivem uma teologia escapista, não é? Pessoas torcendo para Jesus voltar. Maranata, ora bem, Senhor Jesus, é tarde, vem, não é? Pessoas torcendo para ir embora logo, sem um propósito, muitas vezes. A teologia do reino é uma teologia da ocupação. Jesus chamou 12 para o reino, irmão Cláudio, e todos estavam a trabalhar. Não estava ninguém desocupado. O próprio Jesus, ele diz na oração, na última oração que ele faz, ele não se permitiu morrer sem terminar aquilo que ele tinha a terminar. Então em João 17,4 ele diz: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Tendo terminado, irmãos. Ele orou: Senhor, eu não morro sem terminar aquilo que tenho para terminar, aquilo que tu me deste por completo, eu não quero morrer antes. Mas alguns se refugiam nas realizações, ou na religiosidade, né? Na placa da igreja, na razão humana, no seu próprio sucesso profissional. Se o Senhor já me deu, agora já estou bem, agora já posso morrer. Em fantasias, né? Na minha casa, na minha vida, nos meus filhos, nos escapismos. Tudo isso são escapismos de propósito.
Mas importa o verso 8 agora. Glória a Deus. Aleluia. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no profundo abismo, também lá estás. Ou seja, aqui a palavra do abismo, no hebraico faz lembrar o Sheol, no hebraico que significa o Sheol, né? Que é o Hades no grego. É o inferno no latim. Portanto, é a habitação dos mortos. E normalmente quando a gente faz a cama no inferno, somos nós mesmos. É como diz, é a nossa própria iniquidade, os nossos próprios desejos. O nosso desejo, quando alguém se frustra na rota, foge muitas vezes para o prazer. É isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele se refugiou no prazer do pecado. Ele braganhou as responsabilidades morais por causa do amor ao prazer. E isso nos leva à miséria. Quantas vezes a gente não faz como o filho pródigo, né? Se Deus não me der aquilo, eu vou desviar. Ou Deus dá-me aquilo e a gente se desvia. O filho pródigo braganhou com o pai. Pai, quero metade, quero a minha herança e eu vou sair. O filho pródigo desejava, quando caiu em si, ele desejou até comer a comida dos porcos. E nem as botas de alfarroba lhe eram dadas. Ele foi para a miséria. Para ganhar com essas responsabilidades é a causa de nos levar à miséria. O filho pródigo não apenas enterrou o talento, mas ele desperdiçou todo o talento que lhe foi dado. A Bíblia diz que foi vivendo de uma forma dissoluta. E a palavra dissoluta aqui tem a ver com imoralidade sexual. Já vimos muitas pessoas caindo assim e justificando esse próprio pecado. Foi as circunstâncias da vida, foi fulano, foi cicrano, eu não estava preparado para o chamado, Deus não me tinha preparado. Mas não se arrependeram. Muitas vezes nós não nos arrependemos ainda. Pessoas que passam por coisas terríveis. Deus dá apertos terríveis. Mas no fundo elas estão colhendo os resultados das suas escolhas. É como eu disse aqui, irmãos. Muitas vezes nós estamos numa rota errada, estamos numa rota de colisão, o barco está aí para lá. Nós estamos a ver o iceberg, mas nós não conseguimos parar o barco. Porquê? Porque são coisas que vêm do passado. Então nós temos que parar ou colidir com... Não há forma da gente se desviar, porque já não dá para travar. Já é coisas que vêm do passado. E às vezes a gente fica amargurado. Esse filho estava perdido porque ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, a Bíblia diz que ele estava perdido, mas foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. Aleluia. Por isso nós temos que nos arrepender, irmãos. Nós vemos no verso 9. Se eu tomo a alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda de lá me guiará a tua mão e a tua destra me sustentará. Aqui faz lembrar Jonas, irmãos. Me detendo nos confins do mar. Ele foi detido nos confins do mar. Dentro do ventre de um peixe, ele foi lançado ao mar. A falta de obediência dele não demorou nem 3 capítulos, demorou 3 versículos. E ele foi logo desviando a rota. Mas Deus o guiou dentro do ventre de um peixe. Conforme o verso 10 diz, o Senhor nos vai guiar. Nem que seja como Jonas na rota da amargura, Ele vai nos guiar. Jonas odiava Nínive, né? Por causa do Nínive, ele assassinava os profetas, destruía os templos, destruía aquilo que Deus amava e ele tinha o caráter de Deus. Ele odiava aquilo que Deus odeia. Ele tinha mais compaixão por uma abobreira do que pela população da Nínive. Mas o pai dele, né, ele era filho de Amitai, e o pai dele foi assassinado pelos ninivitas. Então Jonas cria uma amargura. Jonas se refugiou no seu ressentimento, na amargura. E a amargura, irmãos, é o ponto fraco do profeta. A amargura priva o profeta da graça e da compaixão de Deus. Desconecta o profeta do propósito e do plano de Deus. E é impressionante quantas pessoas se desviam do propósito e seguem a rota da amargura, como Jonas, não é?
quando a gente vê um profeta amargurado na Bíblia, irmãos, ou mata ou morre, não é? É morte, é profecia. O profeta tem que ser movido por compaixão. Ele não pode clamar essas coisas. Se o profeta deixa de ser movido por compaixão, ele começa a ser movido pelos próprios problemas, pelas circunstâncias que ele está a passar. Verso 11 também. A amargura tira a graça e desconecta o profeta da compaixão de Deus. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para Deus as trevas e luz são a mesma coisa. A gente vê, por exemplo, Acã, ele tentou se esconder, ele tentou esconder o anátema, mas não se escondeu de Deus. Ninguém se desvia do propósito, ninguém se desvia de Deus assim. A carta aos Hebreus vai falar que todas as coisas estão nuas, né? Estão patentes diante dos olhos daquele que julga os vivos e os mortos. Ou seja, aquilo que é feito às escondidas será pregado nos telhados. Seja pecado, sejam orações. Davi estava dizendo, é inevitável. O plano de Deus, a presença de Deus, o projeto de Deus é inevitável. Ninguém consegue sair de Deus, ninguém consegue ser ateu de verdade, Lucas. Toda a gente acredita em alguma coisa. A dúvida sobre Deus é apenas o reflexo de uma alma que não é resolvida. Uma alma que está atribulada, uma alma que muitas vezes não tem paternidade. Muitas vezes há pessoas que dizem assim, eu sou ateu graças a Deus. Mas toda a gente acredita em alguma coisa. Não, todo mundo não crê em Deus. Vai quando chega na hora que a pé. Meu Deus, até os holandeses, meu Jesus. Se puder pôr aqui no verso 13 ao 15 para corrermos mais um pouquinho, vai falar de uma forma muito poética, irmãos. Uma forma artística que só o Espírito de Deus para dar esta forma de escrever. Tu criaste-me o íntimo no meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Como eu te louvo porque fizeste de modo tão especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e disto tenho plena certeza. Os meus ossos não foram cobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Que coisa linda aqui. Deus é o nosso fabricante, Ele participou da criação de cada célula do nosso organismo, Ele sabe todo o nosso DNA, Ele nos criou minuciosamente. E Ele fez com muita sensibilidade, com muito carinho e principalmente com um propósito. O aspecto mais elevado da criação é o propósito de Deus, é o plano de Deus. Não existe criação sem propósito. E a palavra diz no verso 13, no original, entertecer, não é? Ele me teceu desde o ventre da minha mãe, ou seja, o original é como alguém que está a tecer. Os hebreus, eles teciam as roupas de criança, com a expectativa que a criança nascesse. É esta a palavra original, irmãos. Eles estavam com expectativa, eles já estavam a dizer, não, o Diogo vai ser assim, então eu vou fazer desta forma, ele vai reagir daquela forma, então eu tenho que criar aqui esta. E ele já nos fez assim. Por isso é que lá em Efésios 2 diz que somos feitos nele, criados em Cristo para as boas obras que por antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Ele já tinha preparado tudo. Aleluia. Nós não somos made in Brasil, nós não somos fabricados made in Netherlands, nós somos fabricados em Cristo. Nós somos feitos por Deus e somos regenerados em Cristo Jesus. E no verso 16 vai dizer, os teus olhos me viram, a substância e a forma. E no teu livro, eu prestava muita atenção, irmãos, no teu livro foram escritos os meus dias. Cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Antes de haver um dia em nós, já estavam determinados os nossos dias, o propósito de Deus. Este é o coração do Salmo.
Deus fez-nos com um plano e Ele escreveu no livro o propósito que Ele tem através da nossa vida. Aleluia. Aquilo que nós deveríamos viver, Ele colocou um plano, Ele colocou um projeto, Ana, e colocou dentro de nós, para que se fosse revelado pelo Espírito Santo no dia da nossa conversão. Esse é o conceito do plano de Deus. Existe um propósito, um projeto, um plano escrito. E Deus desenhou para nós. O nosso plano não é um punhado de profecias que alguém vai dizer, é algo mais elaborado. É algo minuciosamente feito por Deus, estruturado, escrito no livro da vida. Um plano que tem a ver com a nossa vocação, com a área que nós estamos, que nós temos aptidão, que Deus nos dá dons. Tem a ver com aquilo que a gente faz muitas vezes com pouco esforço também. Porque é a força de Deus que está em nós, é a aptidão de Deus que Deus nos dá. Como o presbítero Cláudio uma vez pregou aqui. Então ele não é só o dom, não é? A gente não escolhe os dons, é o dom que nos escolhe. Eu não acredito, irmãos, em predestinação para a salvação. Mas eu acredito em predestinação para a vocação. Ou seja, cada vez que a Bíblia fala em predestinação, ela vai falar de predestinação para um propósito. E não para a salvação. Nós todos somos predestinados para sermos salvos. Mas nem todos nós aceitamos sermos salvos. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre predestinação, o contexto é a vocação. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala de predestinação de propósitos em profetas, como Jeremias, que foi escolhido desde o ventre. Havia um design profético para Jeremias, para aquele tempo e para aquele lugar. E Deus colocou esses dons, esse design em cada um de nós. E se nós não deixarmos Deus usar, nós podemos até deixar o diabo usar. E um feiticeiro é isso, é um profeta desviado do caminho da verdade. Um profeta sem entendimento, desviado de Deus. Quando a gente olha para Balaão, foi assim. Balaão começou bem como profeta. Ele falava com Deus, Deus falava com ele. Ele tinha uma grande intimidade com Deus. Ele era uma referência naquela geração. Mas de repente ele foi alugado por Balaque. E ele se vendeu. E de profeta ele se tornou feiticeiro. Ele deu um conselho destrutivo de imoralidade sexual. Quando a Bíblia fala do plano, no grego tem duas palavras, que é o bulema e o telema. Ou seja, o telema é a vontade de Deus, a vontade que Ele tem para nós. Os sonhos, os projetos gerais para a vida humana. É o desejo de Deus que pode ser aceito por nós ou não. Mas o bulema já é outra coisa, é a vontade imutável de Deus, é aquilo que Deus tem já nos seus requisitos, aquilo que Ele quer fazer e que já não pode mudar nada. Por exemplo, quando Ele enviou Jesus, Ele enviou para a salvação. E nenhum homem, nem o diabo, pode evitar isso. Então o problema é um plano, um desígnio pretendido por Deus, mas escolhido pelo homem. Ou seja, é o plano que Deus tem para nós. E que Ele precisa que a nossa vontade se adeque a esse plano. Vemos o exemplo de Saul, não é? Ele tinha uma palavra profética de Samuel. E disse: eu estou-te levantando e ungindo como rei para mover o cativeiro dos filisteus, para vencer os filisteus. E afinal, quem é que venceu os filisteus? Foi Davi que venceu os filisteus ou foram os filisteus que venceram? Ou Saul que venceu os filisteus ou foram os filisteus que venceram Saul? Foi os filisteus que mataram Saul. Mas os filisteus foram vencidos depois por Davi. Então o propósito de Deus, ele nunca é frustrado. A vontade de Deus, ela nunca é frustrada. Mas nós podemos frustrar a vontade de Deus através da nossa vida. Tudo aquilo que foi pretendido por Deus, desde Gênesis ao Apocalipse, vai se efetuar. Nós não vamos frustrar o propósito de Deus. Tudo vai ser redimido, vai ser purificado, seja pelo sangue ou pelo fogo. Esta terra vai se encher de glória e de conhecimento de Deus.
Deus declarou vai se cumprir. Deus coloca o seu plano, o seu propósito dentro de nós, diante de nós, mas nós temos que dar essa resposta. Ele nos deu esse livre-arbítrio. E no verso 16, para terminarmos, vai dizer: no teu livro foram escritos todos os dias. Mas agora falando desse livro, que livro é este? Irmãos, a Bíblia fala em 3 livros, não é? O livro da Bíblia, não é? A própria Bíblia, a Escritura Sagrada, o livro da vida e o livro das obras. A Bíblia são 66 livros, não é? Os irmãos sabem, o nosso manual de funcionamento, o nosso manual de construção. A Bíblia nos ensina a viver. A palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque dela cuidais a vida eterna. Né? Então, tudo o que nós temos, né, como o Lucas já disse aqui, é como um manual de instruções. Quando a gente compra um equipamento, se a gente não for ao manual de instruções, ele pode ser de 110 volts, a gente liga aos 220 e sai fumaça, né? E está muita gente aí vivendo sem fumaça pelos olhos, sem fumaça pelos ouvidos, porque não atenta à palavra de Deus, não atenta às Escrituras, a fé vem pelo ouvido. E quando a gente está buscando a Deus sem entendimento, a gente entra em colapso. Mas quando a gente está a ouvir a palavra de Deus, quando a gente está buscando Deus com intensidade, Ele vai se revelar. Principalmente através das Escrituras, através da oração de madrugada, através de meditar na Escritura na madrugada, Ele vai se revelar. E quando a gente concorda com o que Deus está revelando, quando a gente concorda com o que Deus está falando, começa a chamar a existência às coisas que não existem. E nós começamos a ser operadores da vontade de Deus. Começamos a fazer o propósito de Deus. Deus disse: as minhas palavras são espírito e vida. A fé não é um esforço mental ou um pensamento positivo, mas a fé é a própria palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E os outros 2 livros estão no Apocalipse, capítulo 20, verso 11 e 12, para terminar, vai falar desses livros. Eu vi um trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. David fala de um livro, dos planos de Deus, e o livro das obras. João está a falar aqui de 2 livros, né? E no verso e abriu-se os livros da vida. No céu está tudo bem documentado, irmãos, nesses livros. Existem todos os registros que estão preparados para o dia do julgamento. Ou seja, num livro está os planos que Deus tem para nós, que nos são revelados no dia da nossa conversão, aqueles planos que Deus, o nosso propósito, e quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, diz assim: o teu nome será escrito no livro da vida. E aí nos é revelado o propósito de Deus para nós. Mas tem outro livro que é o livro das nossas obras. E aí vai estar tudo aquilo que nós fizemos, não fizemos, aquilo que pensámos e deixámos de fazer. E se esse livro não estiver inserido no outro, nós não estamos em Cristo. Vai haver o dia da prestação de contas. O verso 12 diz assim: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. O dia da prestação de contas vai chegar, mas como eu disse aqui, Deus corrige aqueles que amam para não serem condenados. Em todas as religiões do mundo, irmãos, a não ser o cristianismo, não existe prestação de contas. É só no cristianismo que existe. Por isso as pessoas optam por outras religiões. Por isso é que João Batista confrontou os fariseus e disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da prestação de contas? As nossas escolhas determinam o nosso caráter. E o nosso caráter vai determinar o nosso destino. E no final, no verso 12, de parte B, vai dizer: os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo as suas obras. Todo o ser humano, irmãos, seja analfabeto ou não, seja universitário ou doutorado, está escrevendo um livro. A gente muitas vezes diz: eu tenho que escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho, não é?
Mas escrever um livro, todos nós estamos a escrever um livro. É o livro das obras da nossa vida. É só a gente viver para estarmos a escrever um livro. Fica tudo anotado, cada escolha, cada direção. Por isso é que Paulo fala, esta leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória, um peso excelente de glória. A maneira como você lida com cada prova, com cada escolha, com cada tentação, com cada dificuldade, com cada tribulação, está a produzir um peso de glória para a eternidade. E nós temos que responder com amém ou com misericórdia. Como é que nós estamos a construir a nossa história? Todos nós vamos chegar diante do trono e estes livros podem ser abertos. A vontade pretendida, que é o livro das obras, que é a nossa vontade escolhida. E vai ser muito triste para muita gente, irmãos. Muita gente vai dizer: Deus, afinal tinha tanta coisa para mim. Afinal essa palavra era verdade, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tanta coisa que eu ignorei, tanta coisa que eu refutei, tanta coisa que eu reneguei, tanta coisa que eu ignorei. Mas vai ter outros que podem dizer, irmãos: eu completei a minha carreira, como Paulo, né? Eu combati o bom combate, eu guardei a fé e a minha alma vai ser derramada para libação sobre o altar, libação sobre o sacrifício. E desde agora me espera a coroa da justiça. Amém? Por isso nós possamos meditar nesta palavra. Amém? Eu gostaria que nós pudéssemos inclinar a cabeça, vamos orar sobre esta palavra. Amém? Vamos deixar que o Espírito Santo fale por cada um de nós.